Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula, a esta live. Vamos falar hoje sobre inversão de fluxo de potência, assunto muito importante para todo o setor de geração distribuída no momento. Pessoal, hoje eu tenho um convidado, é o Sidney. Já vou chamar ele. Olá, Sidney, boa noite, tudo bem? Olá, João, boa noite. Boa noite a quem está assistindo aí, né, nessa live aí do Energias, né, João? Vamos falar energias hoje, Sidney. Estamos precisando falar energias, viu? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, o assunto hoje é bem polêmico, né? Um assunto que as distribuidoras aí estão utilizando muito hoje nas justificativas para impedimentos até de conexão de micro e mini geração distribuída. Mas antes vou agradecer aqui o Sidney por aceitar esse convite de trazer esse tema aqui, de aprofundar nesse tema com a gente. Queria pedir para você se apresentar rapidamente, Sidney, para quem não te conhece. Pessoal, meu nome é Cisnei Piranga, tá? Eu sou engenheiro eletricista, tá? Sou diretor técnico da BGE, né? Associação Brasileira de Geração Distribuída, tá? E sou o CEO da Solar Plus Brasil, que é a empresa que desenvolve projetos, consultoria tanto de GD como de geração centralizada, como também a gente tem uma plataforma de capacitação e treinamento. Perfeito. Bom, por que estamos aqui hoje, né? Esse assunto, ele começou a ser amplamente discutido depois que tudo começou, na verdade. A gente vai fazer uma pequena linha do tempo aqui. Publicação da resolução 1059, que foi quando a ANEEL fez a regulamentação da lei 14.300, né, trazendo esses pontos de regulamentação dessa legislação para que os agentes do setor pudessem seguir esses detalhamentos. Com a publicação dessa resolução 1059, que altera a resolução 1000 é a resolução base para todos os usuários aí do sistema da rede de distribuição, veio o artigo 73. Esse artigo 73, ele trouxe que a distribuidora deve identificar se a conexão vai causar uma inversão no fluxo de potência da distribuidora, da rede de distribuição. E caso seja identificado essa questão, deve ser apresentada alternativas que eliminem, né, essa reversão, esse fluxo inverso aí de potência, e trouxe ali uma série de alternativas possíveis, que seriam aí desde você limitar períodos de injeção, até você conectar em outro circuito, em outra tensão, ou alternativas aí de diminuir a potência, e que a distribuidora apresentasse, nesse caso, né, qual seria a potência máxima que pudesse ser implementada para que não houvesse essa questão da inversão de fluxo. E o que aconteceu foi que as distribuidoras se escoraram nesse artigo, eu diria, Sidney, e utilizaram aí como uma resposta em massa, né? Não são todas as distribuidoras que estão fazendo isso, né? Mas tudo começou lá com a CEMIG e hoje já vem se espalhando para outras distribuidoras, trazendo essa questão da impossibilidade de conexão ou de limitações muito severas. A gente vai discorrer sobre tudo isso aqui conforme vai passando a live aqui, gente, mas eu queria, antes de tudo, começar do começo. Por isso que eu trouxe o Sidney aqui para trazer explicações mais técnicas e aprofundadas para a gente. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Sidney,
O que é, afinal, essa inversão de fluxo? O que é? Como é que se mede isso? Explica para a gente como que funciona e qual que é a diferença de uma rede que é unidirecional, assim como as redes de transmissão, e essas redes, né, que têm diversos fluxos, como a rede de distribuição. Ok. Então, pessoal, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona, né, exatamente a rede de distribuição. Então, como a Joy falou, a distribuição é uma rede radial. O que é isso? Eu tenho, a partir de uma subestação, né, que recebe as linhas de transmissão, né, eu faço um abaixamento desse nível de tensão. Então, geralmente, entra ali 230 kV, 138 kV, né, é abaixado para o nível de 69, 34,5 ou 13,8. Né? Então, esse circuito de 34,5, 69, 13,8, ele vai nos postos de distribuição e há um segundo abaixamento de tensão, que é de 13,8 para 380, 20, em alguns casos 220, 110, né? Os níveis de tensão de baixa tensão. Então, o que acontece? Quando a gente não tinha geração distribuída, praticamente o fluxo era unidirecional. O que é isso? Eu tinha as grandes, né, centrais geradoras, né, que, através da minha transmissão, chegava até essa subestação, depois era abaixado o nível de tensão, né, na rede de distribuição e chegava até as unidades consumidoras a energia. Mas agora não, agora eu tenho uma geração distribuída, eu tenho uma geração local. Então, aquela carga, ela passou a gerar energia. Então, o fluxo foi inverso. Pessoal, a inversão de fluxo, né, que a gente está falando hoje, ela existe desde da primeira GD instalada. Então, quando você instala a GD, tá, em determinado momento, você vai estar gerando mais energia do que você está consumindo. Então, essa energia que está gerando excesso está entrando na rede de forma reversa. É por isso que quando você faz a homologação, instalação do teu sistema de GD, a concessionária vem e troca o medidor e coloca o medidor bidirecional. O que é que esse medidor faz? Ele faz a medição da energia que entra e da energia que sai. Se está saindo, é fluxo reverso. Agora, esse fluxo reverso, dependendo da quantidade de energia que está sendo injetada, tá, ele causa impactos na rede. Então, o problema não é o fluxo reverso. O problema são os impactos que esse fluxo reverso pode causar na rede. Entendeu? Então, só explicando o que é fluxo reverso. Se você tem um circuito, que é um circuito, sai da subestação, tá, do transformador, vários circuitos de 13,8. Tá? Você tem um circuito, vamos supor que tem 100 unidades consumidoras. Tá? Dessas 100 unidades consumidoras, tem 20 que estão injetando energia, que tem GD. Tá? Então, essas 20 que estão em GD, pessoal, já é suficiente para causar um fluxo reverso que pode impactar a rede. Né? Aí, mais na frente, a gente vai falar quais são esses impactos. Eu não vou falar de mais. Nossa, Boa. Não, isso é muito importante, Sidney, porque o que acontece, né? Sempre que existir uma injeção de energia, pode acontecer de ter um fluxo reverso de potência, né? Então, a distribuidora utilizar disso como pura e simplesmente essa resposta, vai ter fluxo inverso de potência aqui. A gente tem que entender que existem aí parâmetros que podem ser seguidos, e aí o que falta pode ser talvez um detalhamento maior. Por isso que, o que é importante, o que fala lá no artigo 73? Devem ser apresentados estudos. Mas vamos entender então, Sidney, você comentou, né, sobre o que realmente pega aí é o impacto que essa inversão de fluxo tem na rede. É esse que é o grande problema, né? exatamente. Quais seriam esses E aí, impactos? É a tensão ou o que mais? então, são vários impactos. Né? É claro que esses impactos, eles não são, né, não são todos que vão fazer com que seja indeferido a sua homologação na instalação. Mas o principal deles é a elevação da tensão. Tá? Então, veja bem, a gente considera, né, fazer o barramento lá da subestação, tá, que sai esses circuitos, a gente considera como se fosse um barramento infinito. O que é isso?
É como se eu tenho os níveis de tensão e frequência, tá, em valores ideais. Eu tenho ali a frequência 60 Hz e eu tenho um barramento de 1.8. Tá? Só que na rede eu tenho as perdas técnicas, né? Eu tenho uma impedância, né, dos circuitos. Tá? Quando eu estou injetando na rede, eu estou injetando o quê? Potência ativa. Então, tipo assim, essa potência vai sobrepor a potência que está vindo lá da subestação. Então, como ela sobrepõe, é como se ela tivesse uma elevação no nível de tensão, porque eu estou colocando uma potência maior do que aquela potência nominal que está definida no circuito. Então, isso faz com que o quê? Se aumenta a potência é o quê? É tensão vezes corrente. Eu não estou aumentando a corrente, estou aumentando a tensão. Tá? Então, se aumenta a potência, vai aumentar o nível de tensão. Então, quando essa tensão aumenta, eu tenho problemas por quê? Porque eu tenho os religadores na subestação, eu tenho os transformadores, eu tenho os TC, os TPs que fazem a medição. Tá? Esses equipamentos, eles têm limites de operação de tensão. Então, essa tensão superior à nominal, né? Então, existe até alguns índices, né, que está lá, inclusive, no PRODIST, no módulo 8, né, que são os indicadores de qualidade de energia, tá? Que é o DRP, que é a duração relativa de transgressão de tensão, e o DRC, que é a duração relativa de transgressão de tensão crítica. Você tem ideia, o DRP, essa variação de tensão não pode ser maior do que 3%. Tá? Então, quando eu estou injetando energia e essa tensão aumenta mais do que 3%, então ele já entra no índice de qualidade de energia, que aí, inclusive, a concessionária ela é penalizada por conta desse índice. Então, ela não pode deixar, tá, esses índices extrapolarem os níveis que estão definindo o PRODIST. Aí você vai dizer, mas aí não tem solução? Tem. Aí ela tem que ter ligadores, transformador com TAP, só que isso é custo, isso é investimento. Tá? Não dá para você trocar esse transformador de subestação da noite para o dia. Tá? Então, existe solução, existe limites, existe quando esses limites são passados, e aí a concessionária interfere. O problema é o que é, se a gente for fazer analogia com a linha de transmissão, tá? A ONS ela fornece um banco de dados com todas as informações do ponto de conexão. Tá? Já a distribuidora é muito difícil de conseguir. Embora na resolução 1000 tenha um artigo dizendo que eles são obrigados a entregar com 30 dias, tá? Mas se você pedir, você vai esperar sentado, eles não entregam. Então, a gente pode pedir também na ANEEL. Tá? Então, na ANEEL, ela tem, que é chamado, esse banco de dados, pessoal, é Banco de Dados Geográfico da Distribuição, que é a inicial, é BDGD. Então, esse banco de dados você pode pedir. Tá? Você pode pedir da sua concessionária ou daquele circuito específico. E aí você vai receber. Então, está na resolução que em 30 dias é para ser entregue. O problema é você conseguir isso em 30 dias. Tá? É complicado. Veja bem, com esse banco de dados, você vai saber resolver o problema? Não. Porque a pessoa é uma planilha cheia de números. Aí você vai ter que ter uma ferramenta para fazer análise de fluxo de potência. Aí hoje nós temos várias ferramentas, algumas são ferramentas de simulação, tá? Que simula exatamente o quê? Simula o fluxo de potência numa rede, que você tem que ter os dados da rede para fazer a simulação. Como é que você vai simular os dados? Só que nós temos uma dessas ferramentas que é gratuita, você pode baixar da internet, o OpenDSS. Só, pessoal, que é uma ferramenta, você sabe que as ferramentas gratuitas, ela tem um probleminha, né? Ela tem um probleminha de dar um erro. Tá? Inclusive, eu até aconselho vocês a baixar o OpenDSS, a versão mais antiga do que a atual. A atual, cheia de bug. Por quê? Porque é uma ferramenta gratuita. Tá? Existem várias pessoas que mexem no código-fonte. Então, às vezes, o cara bota um código-fonte novo lá, você, na hora que você vai instalar, você não consegue nem instalar a ferramenta. Então, você precisa de um especialista para trabalhar isso aí, porque simplesmente não é só aprender a ferramenta e colocar os dados, é você entender o que você está fazendo. Tá? Então, lei de Kirchhoff, tá? Que é a lei dos nós, lei das malhas. Então, você tem que voltar ali para o básico e aprender, entendeu? Como é que funciona, tá? Uma rede de distribuição e transmissão, para você entender a ferramenta, os dados e tirar. E o que eu quero dizer com isso, Jorge, é que cada vez mais, tá? A venda, pessoal, de IGD é uma venda consultiva. Hoje não dá mais para tirar pedido. Todo mundo está acostumado. O cliente ligar e dizer, eu quero. É uma venda Exatamente.
Renda Era exatamente isso que eu ia falar agora. A gente chegou num nível onde você tem que tomar muito cuidado antes de concretizar uma venda. Você precisa dar um passo para trás. Então, o Sidney acabou de passar aqui, gente. Espero que vocês tenham anotado essa sacada valiosíssima, esse aprendizado aqui, né? Não foi nenhuma dica, foi um ensinamento desse banco de dados que existe, né? É PDG, né? Isso que eu anotei aqui? dado geográfico da distribuidora. Então, cada distribuidora. Então, a distribuidora, a ANEEL tem esse banco com as informações da distribuidora, então ali constam os transformadores, né, que é basicamente a informação, uma das informações mais importantes que você precisa, porque na hora de entender essa questão do fluxo inverso é relacionando os transformadores, né, Sidney? Exatamente. Então, a partir disso, você tem lá banco de dados, você tem ferramenta, que o Sidney até deu uma dica aqui de ferramenta. A minha indicação é contrate ele ou um profissional que realmente tenha domínio e experiência, né, de trabalhar com essas ferramentas. E outra informação bem importante que o Sidney falou, que eu também anotei aqui, foram os limites de DRP e de DRC, que é 3% e 0,5%, respectivamente. Isso está lá no módulo de qualidade, né, do PRODIST, o módulo 8. Então, resumindo aqui, né, essa bombardeio de informações, de boas informações e ricas informações que o Sidney trouxe aqui para a gente, tá? E retomando e reafirmando essa frase, inclusive o Ortiz comentou aqui, agora, mais do que nunca, a venda tem que ser consultiva. Então, antes de fazer a venda, seriam essas as suas dicas aí para o pessoal, Sidney? Tem mais alguma coisa? O que você acha sobre o orçamento estimado, que é a consulta de acesso? Apesar dela não ter aí uma garantia de conexão, você acha que vale a pena fazê-la? Então, pessoal, a gente tem hoje, né, a solicitação de orçamento prévio, né, aquele orçamento que antes era o antigo AVT, né, que é a avaliação de viabilidade técnica, é aquele orçamento anterior ao pedido da solicitação de orçamento de conexão. Tá? Então, é interessante você pedir, aí eu digo assim, você vai pedir para uma GD de 5K? Não, a gente não tem sentido. Tá? A gente sabe que teve indeferimento de algumas distribuidoras, inclusive eu recebi, tá, de uma pessoa dizendo assim, olha, a usina de 5K disseram que tinha fluxo reverso. Pessoal, o que acontece? Se a gente for olhar para mercados mais maduros que o nosso, que é isso que começaram mais cedo, como a Alemanha, por exemplo. A Alemanha teve esse mesmo problema há 10 anos atrás. Tá? Se vocês quiserem na internet, vocês vão ver. Em 2013, né, começou a ter o quê? Uma penetração muito grande da GD. O que é penetração grande? Pessoal, é acima de 15%. Vamos supor, eu tenho um circuito que eu tenho 100 unidades consumidoras. 15 estão gerando nesse mesmo circuito. Começa a ter problema. Tá? Por que começa a ter problema? A gente sabe, né, que a simultaneidade, principalmente residencial, é 30%, 40% no máximo, no pico de geração. Então, praticamente metade da potência instalada você está injetando na rede, vai ter problema. Então, na Alemanha, em 2012, você tem ideia, 2013, teve isso. O que foi que aconteceu? Em 2014, o órgão regulador da Alemanha começou a limitar a injeção no horário de geração. Você só podia injetar noturno. Muita gente fez piada, né? Mandando injetar noturno, como é que gera energia noturno? Pessoal, não é isso. Quando ele fala em injetar noturno, você tem que armazenar energia na bateria e injetar noturno. E aí você vai ter o mesmo crédito. Tá? Mas aí você até diz assim, pô, mas fica sem sentido, né? Se eu estou armazenando energia, eu uso a energia armazenada noturno. Né? Na verdade, é muito melhor ser usado que você injetar. Por quê? Porque o que está na bateria, tu injetar, tu vai perder o ICMS, né? Tu vai perder uma parcela da TUG agora com a GD2, né? E a GD3. Mas isso aconteceu na Alemanha, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra. Então, você tem ideia, nos Estados Unidos, muita gente conhece a famosa curva de Pato. O que é a curva de Pato? É exatamente uma depressão que tem
está na demanda de carga de uma cidade ou numa determinada região, exatamente no período de geração, que é aquele período de 8 horas da manhã às 5 da tarde. Então, o que aconteceu? Começaram a ter problemas na rede. Então, o operador lá da Caso, lá da Califórnia, ele também limitou. Ele limitou a conexão de várias gerações e alguns circuitos que estavam, tá, ocasionando esse reverso que a gente fala. Se você for lá no ProDist, módulo de qualidade, existe fluxo reverso, né, algum indicador de qualidade de fluxo? Não, existe em cima, tá, dos impactos que o fluxo reverso faz na rede. Aí, respondendo a Joia, o que é? Elevação da tensão é o principal. Fator de potência, porque você está injetando potência ativo, então, na realidade, você começa a ter problemas de fator de potência lá na subestação. Então, a concessionária tem que... Ela já tem banco de capacidade de subestação, mas ela vai ter que aumentar para compensar o reativo. Tá? Eu tenho harmônica, por quê? Porque o inversor solar gera harmônica. Tá? Eu tenho, que a gente chama atenção de offset, o que é isso? A gente sabe que o inversor, pessoal, ele converte DC em AC. Então, não é uma senoide 100% pura. Tá? Então, essa senoide, né, quadradinha, quase pura, que a gente pode dizer, na realidade, ela tem componentes de DC lá dentro. Tá? Então, ela causa problemas nos equipamentos da subestação. Então, vocês verem que são vários problemas que pode causar, e aí por isso que a concessionária ela está, entendeu, restringindo a conexão nesses circuitos que estão ultrapassando, tá, valores de injeção que podem comprometer a rede. O problema todo aí que eu vejo é o seguinte: isso não está sendo transparente, porque a gente está vendo injeção de 5K, os linhas de 5K sendo deferidos. A concessionária ela tem que entregar o banco de dados. Vocês podem pedir na ANEL, a ANEL tem, tá, essa base de dados geográfica da distribuidora, só que acontece? O da ANEL, pessoal, não está atualizado. Para você entender, eu peguei um da ANEL semana passada, é de 2021. Aí o que acontece? Eu pego esse banco de dados da ANEL, rodo no OpenDSS, faço as análises, verifico que não tem problema nesse circuito, tá? Não só da minha instalação, tá? Eu tenho que pegar todas as gerações e todas as cargas do circuito. E isso tem no banco de dados, tá? Então, eu faço a simulação e digo assim, olha, não tem problema, não está tendo elevação do nível de tensão, esse fluxo reverso não está causando nenhum problema. Aí o que a concessionária pode dizer? Ah, mas você está usando a base de dados de 2021. Nós estamos em 2023. Na minha análise, os dados que eu tenho, tem. Então, assim, não é simplesmente, pessoal, pegar esse banco de dados na ANEL e usar, e ver se ele está atualizado. Por isso que eu digo, quem é que tem atualizado? A concessionária. Com certeza ela tem. A ANEL, nem sempre. Eu já peguei vários bancos da ANEL de 2 anos, de 1 ano, tá? E aí fica complicado. O que a gente pode fazer é fazer com que a ANEL obrigue as concessionárias a atualizarem. Porque a concessionária é só mandar um arquivo, né? E a ANEL deixar disponível no site, como ela deixa hoje. Tá? Então, na realidade, ela deixa disponível, pessoal, mas você tem que fazer um formulário, preencher um formulário para receber. O banco de dados não está lá para você baixar e usar, não. Tá? Mas eu recomendo, tá, a vocês contratarem uma pessoa que conheça a ferramenta, ou então vocês aprenderem a usar. Mas é um ciclo longo, tá? Essa ferramenta. Se você não tiver base, o que é que eu digo? Se você não for engenheiro eletricista, tiver a base, a curva de aprendizado vai ser bem maior. Não quer dizer que não possa, todo mundo tem a capacidade de aprender tudo, mas o teu ciclo vai ser bem maior. Tá? É um nicho bom agora, uma oportunidade de mercado aí, né, para os engenheiros eletricistas. O pessoal perguntou aqui quais são as informações que tem nesse banco de dados, Sidney. Tá. Todos os transformadores, os circuitos, ligadores, absolutamente tudo? Absolutamente tudo. Tem os dados dos transformadores, os dados do transformador de rua, tá? Os dados dos alimentadores, o que é isso? A seção, inclusive não só os dados físicos, né, de potência, mas da capacidade atual. Mas ele vai dizer assim, ó, essa subestação tem 2 transformadores de 10 MVA. O transformador 1 de 10 MVA está com a capacidade de 5. O transformador 2 de 10 MVA está com a capacidade de 7. É isso que você tem.
Tá? Você tem todos os dados, todos os dados. O alimentador, esse alimentador tem a seção XPTO. Tá? Esse transformador de rua, esse transformador é de 75, é de 150, KVA é de 225. Tudo tem nesse banco de dados. Perfeito. O que me veio à mente agora, Sidney, todas as solicitações de orçamento de conexão que foram feitas aí nessa enxurrada, né, que nós tivemos no final do ano passado, início desse ano. Não seria o caso de talvez as distribuidoras estarem considerando mesmo as que não foram efetivadas nesses estudos, nesses orçamentos que elas estão emitindo, ou elas só estão considerando realmente os pontos em que foi efetivada a conexão? Porque uma solicitação de orçamento de conexão e uma emissão de orçamento de conexão, eu estou com o ponto garantido, né? Então a distribuidora também está segurando aquele ponto ali para mim, não é mesmo? É o seguinte, quem conhece o ambiente lá dentro das concessionárias, né, eu conheço, porque eu já fui um prestador de serviço deles, e eu tenho vários colegas que trabalham. Tá? Tipo assim, pessoal, a concessionária ela não tem estrutura, equipe suficiente para fazer essas análises. Então a gente vê que tem muito parecer deles que é um copia e cola. Eles estão fazendo o mesmo texto para várias pessoas. Porque as pessoas lá dentro fazem essa análise, eles têm meta e têm prazo. Tu imagina, o cara recebe 100 pareceres para analisar, tá? Que ele tem 30 dias para dar uma resposta, porque você sabe que hoje o parecer é o quê? É 15 dias para GD, né, sem obra, 30 dias para GD com obra e 60 dias para mini. É impossível. Então, o que o cara faz? Ele dá um copia e cola lá, olha, devido ao fluxo reverso, não teve. Tá? Então, eu acho que dá para rever a grande parte. Tá? Se você fizer, inclusive eu já fiz isso, tipo assim, a gente já entrou com a revisão, apresentou um estudo nosso, eles imediatamente eles fizeram e deram o parecer de conexão. Tá? Então, inclusive, a gente ficou até admirado que assim, a gente entrou num dia, no outro dia liberou. Não deu tempo de eles analisarem. Eu acho que assim, só de eles saberem que eles fizeram um parecer sem uma análise técnica, eles já assim, opa, esse cara aqui conhece, vamos liberar logo. Liberar. Tá? Então, está acontecendo isso. E também aquele caso que aconteceu na Energisa, né, que foram não sei quantos mil pareceres, que já tinha sido dado o orçamento de conexão, e depois eles fizeram, né, eles voltaram atrás. Isso não existe. É tanto que a agência reguladora do Estado, lá do Mato Grosso, né, tem uma agência reguladora, todos os estados, pessoal, inclusive, essa informação que eu dou para vocês, tá? Além daquela reclamação na concessionária, tá? Faça uma reclamação no Ministério Público, tá? Que é o PROCON, e faça uma reclamação na agência reguladora. Pessoal, todo estado tem agência reguladora. Quem é que não tem? Quando a concessionária não foi privatizada. Tipo assim, Estado de Minas Gerais tem agência reguladora de energia? Não, porque essa é do Estado. Copel do Paraná tem agência reguladora? Não. Mas as que não são estaduais, todos os estados têm agência reguladora. Porque você faz uma reclamação na agência reguladora, que, inclusive, esse problema que teve lá na Energisa, no Mato Grosso, foi a agência reguladora que entrou com o recurso. E, de imediato, a ANEEL acatou e mandou a Energisa desfazer o indeferimento que ela tinha feito. Imagina, você dá uma segunda conexão, depois você voltar atrás. Sim. Então, a própria não a incompetência dela. Quer dizer, como é que Exato. você tirou? Quem foi o técnico que deu? Né? Então, quer E dizer... outro ponto, Sidney, que também veio como uma resposta, uma ação totalmente errada da distribuidora, foi aquela questão de enviar as solicitações para o ONS, Operador Nacional do Sistema, de orçamentos de conexão que deveriam ser estudados pela própria distribuidora. E isso também hoje está bem claro, né, de acordo com os ofícios da ANEEL, que só deve ser enviado para o ONS quando tiver um impacto na rede básica, ou na fronteira, ou no próprio circuito de transmissão, né, tiver essa interferência. Então, são casos muito específicos. Então, aí a importância de vocês também ficarem de olho e efetivar essas reclamações, como muito bem o Sidney colocou, fazer as reclamações tanto para a ouvidoria da distribuidora quanto para a ANEEL e ali também nessa questão do Ministério Público Estadual, né? Muito importante.
E aí vem um outro questionamento, né, Sidney, que você comentou, o que fazer antes dessa envio da solicitação do orçamento de conexão, né? Vou ter que fazer uma análise antes, talvez ter um estudo já pronto, mas recebi esse orçamento de conexão, e é o que acontece, como você comentou, pode ser limitada a injeção, mas eu vi casos aqui onde se limitou a de potência máxima como 0 kW. Então, estou fazendo aqui a regra da ANEEL, né? Ela fala, não, você tem que estabelecer um número ali para que você tenha uma máxima potência para não ocorrer o fluxo inverso. E aí as distribuidoras estão colocando esse número como 0. É possível isso? Tem como a gente recorrer? Então, como eu falei, assim, olha, se a gente for pegar dados brutos absolutos, né, a EPE, essa semana, inclusive, ela publicou dizendo que a contribuição da GD, tá, para o consumo de energia, tá, eles consideraram a GD como 15% de fator de capacidade. Então, hoje nós temos 23 gigawatts, 15% de fator de capacidade. Pessoal, o que é isso que a GD dá? Dá 3,6 giga. Então, só que nós temos uma matriz elétrica com 190 GB hoje, tá? Então, pessoal, 3,6 GB de 190 é 1,8%. Então, o que a gente pode dizer? Nem perto dos 15%, né? Nem... Que 1,8 está muito longe dos 15% que começa a dar problema, tá? Mas aí eu estou falando em termos médios. Algumas regiões estão muito densamente com geração de energia, tá? Então, por exemplo, norte de Minas Gerais, a gente sabe, né? Como aí na Energisa, o Mato Grosso é um dos estados que tem mais também. É um estado assim menor em termos de populacional, mas em termos de potência, ele está, se não me engano, entre os 10 maiores. E ele, em termos de população, né, e unidade consumidora, não é. Então, se a gente fizer uma relação em termos de unidade consumidora, eu acho que o Mato Grosso é um dos que estão entre os 3 primeiros aí, tá? Então, o que é isso? Eu estou falando de penetração da GD na rede, tá? Então, algumas regiões estão já chegando próximo desse limite de 15%. A média no Brasil é 1,8%. Isso não quer dizer que é em todo local. É tanto que essas restrições não é no Brasil todo. São algumas concessionárias e algumas regiões, outras não, tá? Então, a concessionária dizer que não tem, né, a capacidade é 0, como a Joy falou, pode ser que aconteça num circuito que está nesse nível, tá? Vamos supor, eu estou com um nível de penetração muito alto que eu digo que é acima de 15%, tá? E esse fluxo reverso pode causar através dos estudos, tá? Porque quando ele nega antes de conectar, porque hoje ele sabe qual é a situação atual. Ele sabe o limite, tá, dos níveis de tensão, os limites de capacidade, né, de potência dos transformadores. Então, ele sabe que se ele liberar aquela conexão, vai causar problema. Pode acontecer? Pode. Mas, pessoal, como eu falei para vocês, hoje o limite médio é 1,8. Então, em algumas regiões bem restritas. Isso não quer dizer que isso não vai crescer. Se você for ver, se a gente for comparar até julho desse ano em relação a julho do ano passado, mesmo com a Lei 14.300 que começou a cobrar uma taxa, pessoal, a gente tem quase 15% a mais, tá, de conexões em relação de potência instalada, acumulada no ano em relação ao ano passado. Tá? Então, quer dizer, essa penetração da GD está crescendo e ela está chegando nesses índices, que chegou em países mais maduros e teve essas restrições também. O que eu quero dizer com isso é exatamente, voltando naquele assunto da venda consultiva. Não dá mais, pessoal, para você prometer ao cliente que vai instalar a usina solar dele e lá na frente, depois que você fechou o contrato, o cliente fez o financiamento, tu recebeu uma parte, e aí a concessionária diz que tem fluxo reverso. E aí? O cliente vai olhar para você e dizer assim, pô, mas você não sabia? Você não previu isso? Tá? Então, vamos se preparar. Como é que se prepara? Exatamente. Faz uma prévia, né? Ou faz um estudo. Tá? Se capacita, tá? Estuda essa ferramenta ou contrata alguém para fazer, porque não dá mais para vender do jeito que estava sendo antes. Pessoal, eu não estou querendo assustar ninguém, eu estou falando de usinas maiores. Tá? Usinas de microgeração até 10 kW,
praticamente isso aí, se acontecer, eu sei que está acontecendo, mas vai ser bem restrito, tá? Acima de 10K, que aí você sai do monofásico, vai para o trifásico, e algumas concessões trifásico, já está começando a ter problemas mais frequentes. Então, acima de 10K, pessoal, vamos fazer esses estudos prévios. Você pode pedir à concessionária, se não quiser fazer. A concessionária tem prazo, fala 15 dias, tá? Então, vamos supor que você está negociando com o cliente, não fechou ainda, já pede o estudo. Não espera fechar, não, tá? Quando você pedir a conta do cliente, você já diz, olha, eu preciso fazer uma consulta prévia. Você pode assinar essa procuração, porque tem que ter uma procuração do cliente para você fazer a consulta. Então, já manda, faz a procuração, um textozinho bem restrito para o cliente. Tem cliente que tem medo nessa procuração. Então, é para os fins específicos de consulta prévia de orçamento na concessionária tal. Só isso, para o cliente não ter medo de assinar a procuração. E aí você está negociando, você faz, pessoal, você vai mostrar para o cliente o seu profissionalismo. Porque ele vai dizer assim, mas por que ninguém me pediu? Você vai dizer, não pediu, por quê? Porque pode ter restrição na sua conexão. Olha aqui quantas. Aí você pode pegar, pessoal, vários. Eu participo de vários grupos. Todo dia tem gente postando algum cliente que deu restrição. Então você pode pegar e mostrar para ele, assim, tira o nome, né, do cliente. Tá aqui vários. Eu estou fazendo isso para prevenir, né, um futuro indeferimento do pedido. Entendeu? Então, isso aí é o que eu aconselho a fazer antes da venda. Tá? Você não vai esperar 15 dias. Já tem um lead ali, já ligou para o cliente. Você não pede a fatura de energia dele para calcular o dimensionamento? Então, já diz para ele que está acontecendo esse problema e precisa da procuração. Ou se não quiser dizer que é o problema, você diz, não, é só um procedimento que a gente faz, né? Porque quando fala problema, o cliente já fica um pé atrás. Né? É um procedimento que a gente está fazendo para garantir que a sua usina vai ser conectada. Pronto. Exato. Tem que ser muito transparente também, né? Mas tomar cuidado com as palavras, né, pessoal? Não entrar numa nova era aí de taxação, porque isso é perigoso. E outro ponto, Sidney, que vem acontecendo muito é a questão dos orçamentos absurdos, porque no artigo 73 ele diz lá, você pode conectar em outro circuito ou você pode conectar numa tensão superior a essa tensão que estaria disponível ali. O que fazer quando vem esses orçamentos absurdos? Porque a gente já vem falando aqui da importância de se capacitar, né? Vocês sabem como isso é importante. A gente ensina isso nos nossos cursos, mas o ERD tem que saber, né, Sidney? Com certeza. Pessoal, o que é o ERD? O ERD é o encargo de responsabilidade do distribuidor. O que acontece? Eu vou dar um exemplo prático, né, que eu, inclusive, tive essa semana. Né? Um cliente estava querendo que a gente fizesse uma usina de 3 mega. Tá? Então, a gente verificou que tinha uma rede 13.8. Inclusive, ele já tinha falado, olha, tem uma rede que passa na frente do meu terreno. Eu quero fazer uma usina de 3 mega. Então, pessoal, vou explicar para vocês. A própria resolução 1000, ela limita a potência que você pode conectar dependendo do nível de tensão. O nível de tensão 13.8, o limite é 2,5 mega. Então já começa aí. Eu já disse para ele, 13 mega já não dá. Isso não quer dizer que não dá. Para você entender, pessoal, eu já conectei uma usina de 3 mega numa rede 13.8, tá? Mas isso há 5 anos atrás. Hoje em dia você não consegue mais. Isso, inclusive, está escrito. Não é que é uma limitação técnica, mas por que a concessionária limita? Porque ela não vai fazer uma rede para atender só você na geração. Ela tem que fazer uma rede para atender várias pessoas. Tá? Então, essa rede ela suporta 5 mega, até mais. Mas ela vai dar tudo para uma geração só. Aí, quer dizer, vamos supor que tem outra unidade consumidora e pede uma conexão, e vocês entendam, né? A gente tem a universalização, isso está em lei, tá? Todo mundo tem direito à conexão de energia elétrica. Então, a concessionária, ela não pode negar, inclusive tem prazo para atender. Então, você imagina se ela dá toda a capacidade dela para um cliente só, e os outros? Você acha que não vai ter mais pessoas querendo? Inclusive, nem para geração, é para carga mesmo. Então, por isso que é limitado. Então, é 2,5. Então, o que acontece? Pessoal, esse 2,5 que está previsto na resolução não dá mais em 13,8. Então, eu vou dizer, nessa semana o cliente veio e procurou, eu quero 3 mega colocar na E13,8. Eu falei, não, vamos pedir 2,5. Tá? Vamos pedir 2,5 para ver. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz todas as consultas da capacidade e tinha para injetar 2,5.
que foi que aconteceu? A concessionária negou, a gente fez a consulta prévia, a concessionária disse assim, olha, não tem viabilidade nessa rede de 3.8, mas tem uma rede 69 que está a 50 quilômetros. Então, imagina, ela cobrou o custo de uma rede nova de 69, ela cobrou um transformador novo na subestação, que nessa subestação que vem essa linha de 69, é um transformador, ele recebe uma rede, né, de 138 kV. Então, ela cobrou o transformador de 138 69 para a rede de 50 quilômetros, com todas as proteções e ligadores, deu 202 milhões. Pessoal, um usina de 2,5 MB, todo mundo sabe. Né? 2,5 MB dá o quê? Se a gente botar aí em termos de R$ 5.000, dá o quê? 7,5 milhões. Como é que eu vou pagar 200 milhões só na infraestrutura da rede? Tá? Então, por quê? É isso que eu digo. A 3.8 tem capacidade? Tem, mas veja bem, quando a concessionária faz a análise, ela geralmente limita aquela capacidade e no máximo 50%. Ah, tem uma capacidade de 5, ela vai te dar 2,5, que é hoje o que elas limitam. Mas mesmo esses 2,5, elas estão limitando mais ainda. Então, elas vão procurar uma rede, entendeu? Que tem maior capacidade, para não esgotar toda a capacidade daquela rede que está na sua porta, mas que pode atender outros clientes. E para ela, é muito melhor ela conectar uma carga do que uma geração, porque ela está vendendo energia, a demanda é maior do que geração. Então, é questão de mercado dela. Eu não vou dar para você de geração, eu vou agora focar. Se você pedir de contratar uma demanda de 5 mega em 3.8, eles fecham o contrato com você. Agora vai botar uns 5 mega que vocês querem. Entendeu? Então, eles estão... Aí o que é que eles falam? Por quê? Porque eles vão ter que investir. Se alguém pedir uma demanda de 5 mega, ele vai ter que botar outro circuito lá, que aquele não dá mais. Tá? Então, a gente tem que ver que isso aí também é mercado. A gente não pode dizer, as concessionárias estão querendo, né, acabar com a GD. Não, elas estão resguardando o mercado dela também. Agora, você tem que trabalhar com as suas armas. Né? Mas essa rede 69, impossível, quem é que vai? Porque praticamente, se você está investindo, né, um valor que era para a concessionária investir, porque se essa rede já está sobrecarregada, ela que tem que investir nesse transformador novo e nessa rede de 50 quilômetros, não você, que vai fazer uma usina de 2,5 mega, não tem sentido isso. Então, o que eu digo hoje é o seguinte, a gente vê muita gente assim, eu tenho um terreno, tá? Eu queria fazer uma usina de 3 mega. Pessoal, tem que ser o contrário agora. O que é que eu faço agora? Eu pego os terrenos próximos das subestações, tá? E vejo quais são os terrenos que estão disponíveis. E eu digo assim, você quer terreno? Tem que ir. Já tem um aqui que é viável. Porque não é todo terreno, tá? É claro que o recurso solar é excelente no Brasil todo. Qualquer terreno é bom, mas vai conectar. Aí, na conexão, tá? O quanto mais próximo da subestação, menos problemas você vai ter. Tá? Se você tiver, vamos supor, porque foi 50 quilômetros. Esse terreno aí, que eu falei desse exemplo, estava 50 quilômetros de subestação. O pessoal esquece. Olha, se você tiver um terreno mais de 10 quilômetros de subestação, esquece, hoje não dá mais. Porque não tem capacidade de fluxo reverso? Não, porque a concessionária não vai deixar, entendeu? É todo o limite. Não vai. Ela vai, depois ela vai, um cliente novo, ela que vai ter que investir, ela vai ter que tirar do ponto. Sidney, explica um pouquinho para o pessoal o que como calcula o RD, onde que encontra o fator K, para o pessoal entender um pouquinho mais sobre essa parte. Assim, pessoal, só dando um passo atrás, né? O Cid já trouxe isso. Quando você vai fazer uma conexão, pode ser que o orçamento ele venha com uma participação financeira da distribuidora e do consumidor ou só da distribuidora. Se entrar naquele recurso que a distribuidora já tem disponível para isso, o consumidor não paga, não tem essa participação financeira. Só que quando extrapola esse recurso que a distribuidora tem disponível, aí recai para o consumidor. Como que a gente sabe qual que é esse recurso que a distribuidora tem, Sidney? Pronto, é o seguinte, olha, existem 2 termos, tá? Que é o RD. O RD é o quê? É o encargo, tá? O encargo de participação da distribuidora, tá? É o quê? É quanto a distribuidora vai disponibilizar de valores,
para a obra. Vamos supor, essa obra que eu falei para vocês de 69, de trazer 50 quilômetros de 69 kV, tá? Aí o que, é que a concessionária faz? Ela faz um orçamento, não é? Que é exatamente o orçamento de conexão. Então ela vai dizer, diz assim, ó, o transformador de 138,69 custa 15 milhões. O religador custa tantos milhões. A rede física, né, que são os postes com os cabos, com todos a infraestrutura, 120 milhões. E aí ela vai ter o quê? O orçamento. Tá? Então, desse orçamento, tem uma parte que a gente chama de RD, que é encargos de responsabilidade. Por quê? Porque esse orçamento, pessoal, ela vai fazer um investimento, mas esse investimento não vai servir só para você. É a infraestrutura que fica, inclusive, para outros clientes dela. Então, uma parte ela paga. E qual é a parte? É a RD. Como é que você calcula a RD? Lá naquelas resoluções homologatórias tarifárias que tem naquele sitezinho da ANEEL, né? Acho que todo mundo pesquisar, que é onde você vê as tarifas, tá? Lá no final, nos anexos, tá? Tem uma tabelinha, é na penúltima página, tem assim, fator K, tá? Então, esse fator K, pessoal, tem o fator K para nível de tensão A2, A3, A3A, A4, tá? E baixa tensão. Esse fator é um fator numérico. Aliás, desculpe, esse fator K é um fator em reais, tá? Então vai ter lá. Vamos supor que esse orçamento é para a rede 69 kV. Você vai lá, fator K 69 kV. Vai ter lá R$ 1.200. Se fosse o 69 é A3, tá? Se for 13,8, é o nível A4. Aí vai ter lá, ó, o nível A4 é R$ 800. Então, geralmente, pessoal, quanto maior o nível, maior o valor do fator K, valor financeiro. Então, como é que você calcula? Ó, essa minha usina não era 2,5 mega, tá? Esse fator K, pessoal, é valor por quilowatt, tá? De potência. Então, se eu tenho uma usina de 2,5 mega, é 2.500 quilowatts, não é isso? Então, 2.500 quilowatts vezes o 1.200 do fator K, vai dar o quê? Vai dar 3 milhões de reais. Esse valor é o ERD. Tá? Então, o ERD é o seguinte, daqueles 200 milhões, a concessionária vai pagar 3 milhões e você vai pagar o resto. Entendeu? É assim que calcula. Então, é a partir do orçamento, o RD, a diferença o quê? É a participação, né, do interessado. Tá? Tem a participação da concessionária e tem, né, a participação da pessoa que está demandando o serviço, que é a diferença. Ela pega o orçamento menos o RD, é a participação financeira do cliente, tá? Que é o PFC. Então, nós temos o RD, que é o encargo da concessionária, o PFC, que é a participação financeira do cliente. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais alto o nível de tensão, maior o fator K. Tá? O que é que isso quer dizer? Numa baixa tensão, tá? O fator K é baixo, então o encargo de responsabilidade distribuidora é mais baixo e o seu é mais alto. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, se você tem uma conexão em baixa tensão, uma conexão no A4, tá? Então, às vezes, é melhor você conectar no A4, tá? Mesmo que você pague uma demanda de 30K, porque aí você pode pedir um A4 demanda de 30. É claro que a demanda, né? Outra dica interessante é quando você tem uma usina junto à carga, tá? O que você paga de custos de geração, tá? É a potência injetável, não é a nominal da pessoa, tá? Então, vamos supor, eu posso ter uma demanda de carga de 30K, aliás, vamos supor, demanda de carga de, vamos supor, 100K, mais uma demanda TUS de G de 50K. É claro, pessoal, que esse cálculo tem que ser bem feito, porque ele tem que ser essa demanda que você vai contratar injetável, ele tem que ser a diferença entre o máximo e o mínimo. Tá? Porque, veja bem, a demanda ele é medida a cada 15 minutos. Aí você diz assim, eu tenho uma demanda, porque a demanda contratada é a máxima do pico. Eu tenho uma demanda contratada de 100, tá? Mas durante o período que eu tenho a geração, no mesmo local da carga, eu tenho uma demanda aí de 40K. Tá? Então, qual é a potência injetável? É 100 a contratada, menos a 40, que está sendo consumida de forma simultânea, instantânea.
Então, eu só vou contratar a turma de direito 60. Muita gente está fazendo errado. Tá? O que você está falando é essa questão aqui, ó, né, É, Sidney? exato, aí. Mais para frente. Então, ó, o Que daí fator K é o diminui. financeiro e a demanda RD é a potência quilowatts. Aí é a tabela. Você está vendo aí que né, se você vê os valores, ó, são valores em reais, tá? São valores em reais. Então, eu vou calcular esse valor aí, que é o fator K, vezes a demanda. Ó, a demanda, tá? Essa demanda aí é a demanda tuzina, tá? A demanda que você está da potência do teu inversor. O que eu estou falando agora é quando você está junto à carga. Que aí você tem a demanda de carga, a demanda de injeção. Pessoal, se a demanda de injeção for menor do que a carga, você não paga nada. Você só paga se for o inverso. E Tá? tem a questão também, Sidney, da proporcionalização, né? Que agora tem que ser considerado. Então, se tem mais usuários que vão usar um determinado transformador, uma determinada subestação, tem que ser rateado entre eles esse pagamento aí pelo custo deste transformador, né? Exatamente. Então, você tem ideia da complexidade que está hoje, né? Principalmente quando você faz a conexão em média tensão, grupo A. Tá? Então, é o que a gente está dizendo. É uma venda totalmente consultiva, tá? Não dá para ser feita por leigos. Tá? Você tem que ter uma pessoa na sua equipe que possa tá fazendo essas análises para você não perder projetos, não perder venda. Porque imagina, né, a situação do cliente quando ele recebe de você, depois que ele assinou o contrato, inclusive foi o financiamento do banco, né, dizendo que foi recusado. Né? O que, é que você vai fazer? O que é que o cliente vai pensar de vocês? E assim, pô, o cara não pensou nisso, será que ele achava que não tinha nenhuma possibilidade de não dar certo? Né? Sidney, hoje, então, as distribuidoras estão emitindo um orçamento meio que padronizado, né? Ele consta basicamente, eu tenho autorização de um aluno meu aqui, eu vou mostrar um para vocês, que é um exemplo. Deixa eu vir aqui. Esse aqui é um exemplo, tá? Então, o orçamento vem basicamente isso aqui. Ele vem as alternativas. Então, primeiro ele fala, né, que quais as conexões que já existem naquele circuito. Então, nesse exemplo aqui, é uma solicitação para uma potência de 12 kW. Já tem uma potência de 38 ali de 2 microgerações. E ele fala o seguinte, que a questão de análise de demonstração aqui da inversão, né? Então, ele, se fosse para fazer uma injeção aqui por período, ele demonstra aqui depois nas alternativas, mas o que eu quero chegar é o seguinte, e aqui ele já fala, né, que a potência máxima é 0. O que eu quero chegar é a questão da análise das alternativas do artigo 73. Então, o que ele faz? Ele analisa a primeira, que é a reconfiguração dos circuitos e remanejamento de carga. Ele simplesmente fala, olha, não dá para fazer, basicamente. A 2, definição de outro circuito. Também não dá para fazer, porque o circuito vizinho já tem geração e não possui carga suficiente. 3, conexão em nível superior. Ele também fala que não é possível em uma certa subestação, mostra uma figura aqui da subestação, né, da questão da subestação. O 4, ele fala da redução de potência, aí novamente ele traz que é 0, aqui ó, estão vendo? É 0. O 5, que é a última alternativa do artigo 73, ele traz que a redução teria que ser, então, das 17h30 até as 5h45 da madrugada, resumindo. E aí com várias limitações, né? Ele só poderia injetar mais potência aqui. Exato. Então, foi isso. Então, isso aqui está vindo como meio padronizado, né, Sidney? Então, baseado nisso, eu te pergunto, isso são os estudos? Porque os estudos
É relativo, né? Qual é o nível de profundidade que a concessionária precisa enviar esses estudos para que nós possamos também confrontar com os estudos que, porventura, façamos aqui, né? Cada um faz os seus. E aí, qual é o nível de profundidade que nós devemos exigir desses estudos? É aceitável É, isso? não, isso não é aceitável, porque na realidade isso aí não é um estudo, né? É só um resumo de cada uma das opções. Então, quando ele coloca lá, porque tem duas conexões aqui, que somando dá 38. Sim, é as cargas. Aí vamos supor, ele tem duas 38. Se ele tiver 100 de carga, acabou essas duas de 38. Porque não vai ter nem fluxo reverso na subestação, porque as cargas que estão no mesmo circuito já vão consumir essa energia. Esse é Então, um ponto bem importante, é, Sidney. muito. Porque o que eles estão fazendo hoje, né? Eles estão confrontando o que é uma inversão de fluxo, né, pessoal? É quando eu tenho mais injeção do que consumo. Exato. Então, nesse caso, eles pegam o mínimo consumo e confrontam com a injeção. Então, obviamente, se você pegar a carga mínima, sempre vai ter uma impossibilidade de usar a mínima como parâmetro, vai ter uma inversão de fluxo, obviamente, né? Exatamente. Então, quer dizer, aí é só um resumo, tá? Assim, é uma resposta muito rasa. É por isso que eu falo que, assim, que quando você faz o estudo, você considera as cargas que estão no mesmo circuito, até chegar naquele transformador que está atendendo. Então, ele está dizendo aí, é como se fosse, vamos supor, só tem esses dois geradores, não tem nenhuma carga nesse circuito. E dificilmente, Ótimo. imagine, você tem um circuito, só tem a geração e não tem carga nenhuma. Do jeito que ele apresentou aí, o que dá para entender é isso. Tá? Ele colocou só, tem dois geradores aqui. Então, esses dois geradores vai. Tem um transformador 75 e já tenho dois geradores. Então, é isso. Exato. Não, e às vezes é um transformador, né, com um ramal só, né, um circuito só de uma fase. E aí está dando esse problema, né? Que a gente tem, inclusive, principalmente em áreas rurais, né, a gente tem circuitos com uma fase só, sai trifase transformador e sai circuitos com uma fase só. Então, é muito raso, tá? Não tem todas as informações. A gente, com esse banco de dados, a gente consegue ver as cargas também, tá? E aí a gente consegue ter um estudo muito mais próximo da realidade do que isso aí. Porque, do jeito que ele está falando aí, tipo assim, como aquela história que a gente fala, não é para enganar os bestas, tá? Porque se você for mais profundamente analisar, isso aí não convence ninguém, tá? Não dá para convencer. É como se tivesse só geração, não tem carga. Sim. Tá? E aí eles usam também, né, um documento, aqui estava até procurando no meu dossiê, mas aqui não achei ainda, que foi um momento que a ABRAD, né, Associação Brasileira das Distribuidoras, questionou a ANEEL, né, só para vocês entenderem como vocês precisam ter comunicação com a ANEEL também, gente, porque a distribuidora tem o tempo todo. Então a ABRAD fez um FAQ, ou seja, mais de 50 perguntas só sobre a resolução 1059. Vocês acreditam? E aí, uma dessas perguntas aí que a ANEEL respondeu, né? A distribuidora, a Brad perguntou o seguinte: tá, então eu posso limitar a injeção por períodos, solicitando ou basicamente trazendo como uma insinuação que o gerador teria que ter uma bateria, teria que ter um controle ali para não injetar energia, teria que ter a sua própria questão de regular a sua ou a sua simultaneidade, ou a questão de não poder injetar mesmo. E a ANEEL responde que sim, que sim. Então, por isso que a gente está vendo essa questão de que a energia solar sendo injetada só no período da madrugada. A questão é essa, gente, é que está ali como uma das alternativas. Então, uma coisa que eu falo para vocês façam comunicação com a ANEEL, falem sobre esses problemas, falem sobre essas questões de não estar sendo apresentados estudos, de estarem não vindo alternativas. Qual foi a alternativa que veio? 0 kW. Isso é uma alternativa? Não é uma alternativa, isso é uma limitação, isso é um impedimento de conexão e a distribuidora não pode se negar
a fazer uma conexão, né? Então, muita atenção nisso, tá? Sim, foram 2 FAQs que ela fez. Primeiro fez um com 50 e pouco, depois fez outro FAQ. Eu quero responder algumas perguntas do pessoal. Então, quem tiver pergunta, gente, coloca aqui no balãozinho de pergunta, porque eu sei que foram várias aqui, tá? Joyce, só antes, só eu dar uma notícia, é o seguinte, pessoal, a BGD, essa sobre a geração distribuída, tá, da qual eu faço parte, a Joy também, diretora regional lá de Santa Catarina, tá, ela desenvolveu um formulário, tá, no Docs, são 10 perguntinhas básicas, mas nesse formulário você pode fazer o upload da tua recusa de conexão, tá? Então, vocês não deixem de preencher, qualquer que seja a recusa, não só em inversão de fluxo reverso. O orçamento foi muito acima. Eu sou apetente B, mas aí estão dizendo que não pode. Tá? Pessoal, apetente B pode fazer geração? Pode, ele só não pode enviar e receber crédito, mas você pode continuar gerando sua energia no apetente B. Então, qualquer problema que tiver, pessoal, preenche, porque, veja bem, nós vamos agora contra-atacar. Tá? Então, nós vamos pegar todas essas informações, tá? Nós vamos pegar em torno de 5 casos reais, vamos fazer os estudos de conexão para confrontar com os estudos que foram apresentados pela concessionária. Nós vamos entrar com recurso administrativo, inclusive judicial, contra as concessionárias que fizeram esses estudos de forma não técnica, de forma não resolutiva, de forma a prejudicar esses acessantes. Tá? Então, nós vamos fazer isso, nós vamos disponibilizar o formulário, já está nas redes sociais da BGD. Tá? Então, eu aproveitei aqui, Sidney, e chamei a nossa diretora jurídica aqui da BGD para falar um pouco mais sobre isso também, Raquel, e trazer aí algum ponto que você ache relevante aqui para o pessoal desse formulário. Como que o pessoal faz para ter acesso a esse formulário? Perfeito. Mas vamos deixar o Sidney concluir. Então, está em todas as redes sociais, você vai preencher, tá? A gente vai, além de a gente fazer os estudos, tá? É claro que ninguém vai conseguir fazer, pessoal, de todo mundo, até porque isso demanda tempo, tá? A gente vai pegar 5 casos reais, vamos fazer. Deu diferente do que a concessionária, não quer dizer que todos vão ser diferentes, pode ser alguns que a concessionária tem razão. Mas os que dá diferente, a gente vai ajudar a pessoa, tanto que no formulário tem lá, autorizo que informações possam ser usadas em um recurso administrativo futuro. Você tem que autorizar, depois você vai ter que dar uma procuração para a gente também. Tá? Mas quando você autoriza, já contato para pagar essa procuração. E nós vamos fazer também o PAC. Tá? Do jeito que a Prade fez, vamos. Por quê? É incrível o que está acontecendo, a Raquel pode até explicar melhor, mas o nosso setor elétrico ele está sendo regulado através de FAQ. Pô, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Então, a Brás ela tá o quê? Ela está se aproveitando da situação, colocando algumas situações, e aí ela vai usar o FAQ, tá, como argumento legal para recusar a tua conexão. Tá? Então, a Raquel, inclusive, pode até complementar isso aí, como advogada, né? Vamos lá, né? Vamos tentar. É um desafio atrás de outro nesse setor. Olá, pessoal. Boa noite a todos. O link, gente, do formulário está disponível já. A gente está compartilhando, é só solicitar. Tem no Instagram da BGD, tem nos grupos. Pode solicitar para o Sidney, solicitar para mim, solicitar para a Joy, solicitar através do contato da BGD, tá? Que a gente disponibiliza o link para vocês acessarem o formulário. É muito importante vocês passarem os casos de vocês para a gente ter noção do que realmente está acontecendo, do que realmente é fato ali ou o que realmente está sendo só uma prática ilegal ali das distribuidoras. Então, a gente precisa sentir o que está acontecendo no mercado. Bom, realmente a gente deparou aí com essa situação que vem acontecendo cada vez mais. Quando a gente olhou, a gente encontrou esses ofícios, esses FAQ da Brade ali, não só dela, as distribuidoras também têm feito algumas consultas. Lógico que muito ali, minha percepção é que a ANEEL tem dado não para as distribuidoras, como já foi citado aqui na live, como a ONS, ela só deve ser consultada em última instância e depois que a própria distribuidora fez as suas próprias diligências, não simplesmente jogar e suspender um prazo, aquela suspensão de prazo, inclusive, que é prevista quando faz a consulta no ONS, só é válida se realmente a distribuidora tiver cumprido
né, as suas diligências, ter feito os estudos. O que eu percebi muito aqui na live, eu estou acompanhando desde o comecinho, muitas pessoas com dúvidas em como proceder, tá? Olha, eu recebi aqui uma situação, esse orçamento de conexão sem praticamente dados alguns. Eu até brinquei, Joy, que você apresentou um que tem bastante dados, viu? Porque tem uns... Olha, esse eu nunca vi. Tava bom até. Ele está até mais completinho. Agora, muito caso também. Não tem informação suficiente para negar esse parecer aí. Nós já pegamos algumas situações que tem assim, não é possível conectar a sua microgeração. Pronto, a gente chegou assim, basicamente, né, em um parágrafo. Então, gente, isso é plenamente proibido, tá? Não, isso é uniforme, inclusive na ANEEL, o consumidor ele tem direito ao acesso. Ocorre que tem que ser analisado, como o próprio Sidney Joy estava explicando aí, que tem que ser analisado quais são as oportunidades, como oportunizar aquele empreendimento. E é obrigatório que essa oportunidade seja dada da melhor forma possível para o consumidor. Então, mais uma vez, a necessidade de capacitação, como a Joy mencionou mais cedo, para que vocês entendam o que vocês estão recebendo. Bom, recebeu lá esse orçamento, além do link para que vocês nos ajudem a entender o que está acontecendo no mercado, primeiro ponto, solicitar esses estudos à distribuidora, tá? Não tem como você fazer mais nada sem antes solicitar esses estudos. Então, o primeiro passo é esse. Em paralelo, acredito que Sidney tem melhor aí, solicitar os dados, a ANEEL, o BDGD. O BDGD. Ô, Raquel, antes de você dar o próximo passo, deixa eu fazer uma solicitação aqui para o Sidney. Sidney, como que a gente pode fazer essa solicitação? Dá uma frase-chave aí. Gostaria de receber os estudos contendo todo o circuito, contendo todas as cargas, contendo todas o que o pessoal pode solicitar para distribuidor? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, você pega a sua fatura de energia, tá? Na fatura de energia tem dizendo exatamente, tá, a subestação que atende, tá? Lá em cima da fatura de energia. Joia, não sei se tu tem algum aí, mas a gente pode, se tu tiver uma fatura de energia, a gente mostra. Então, tem lá a subestação que atende, tá? Lá em cima deve ter o nome da subestação. Então, você consegue pesquisar no site da ANEEL, tá? Onde é essa subestação pelo nome, tá? Onde está. Então, você vai pedir exatamente o quê? Todos os dados desse circuito aí, tá? Onde é a subestação que você está conectado. Tem um código também do circuito, né? Você viu aí que tem o código. Então, aí, é exatamente isso. Você vai pegar essa informação e vai pedir. Bom, se você coloca... ver aqui. Tá muito pequenininho. Mas procura aí na tua fatura. Exato, procura a sua fatura. Aí o que é que você vai? Você vai lá no site da ANEEL. Se você quiser colocar no Google, você bota ANEEL BDGD. Vai direto para a base de dados. Lá tem um linkzinho que você vai solicitar, um formulário. Tá? Aí você vai dizer, eu quero solicitar todos os dados do circuito tal, da subestação tal. Perfeito. Na sua fatura, a gente tem dizendo. Tá? Então, você vai usar esses dados para solicitar esse banco de dados. Agora, como eu falei, pessoal, esse banco de dados vai vir um banco de dados, tá? Bruto, que você não vai entender nada se você não tiver uma ferramenta, tá? Você importar esses dados na ferramenta de simulação, eu falei, o nome é OpenDSS, tá? Existem outras, não é só essa. Eu falo do OpenDSS porque é gratuita, tá? Pegue sempre a versão mais antiga, a atual vai dar bug. Tá? E Sidney, perfeito, isso aí foi excelente. Mas eu quero dizer para eles responderem à distribuidora com o orçamento que não veio com os estudos completos. Então, o que eles podem solicitar, alegar para a distribuidora? Aí ele vai pegar pelo artigo 78. O artigo 78 diz o quê? Que a concessionária, não é a ANEEL, ela tem 30 dias para entregar os estudos completos. Não é aquela orçamento de conexão, é os estudos. E aí você vai fazer um pedido, tá? Você faz pelo atendimento mesmo, tá? Então, aqui, aquele e-mail que você usa para fazer a conexão, minha conexão número tal, tá?
teve resposta como indeferido por inversão do fluxo, conforme artigo 78 da Resolução 1000, solicito os estudos completos porque que foi indeferido o meu processo. Tá? Então, você vai mandar. Elas têm, se for microgeração, 15 dias, né? Se for mini, 60 dias para responder. Vai dar 30 dias para responder. Tá? É 30 dias para todo mundo. É 30 dias. Acho que é 10 agora, não é? É 30 dias para responder. Você vai receber isso aí, tá? Que os estudos completos, aí você vai ter que levar para um especialista para ele ver se realmente esses estudos, né, estão condizentes com a resposta. Se você provar que não é, aí você sobe um segundo nível. Você vai na ouvidoria da concessionária, tá? E faz, né, a contraprova que você tem que aquele estudo não está correto. Mas eu aconselho, além da ouvidoria, já com o protocolo da reclamação, você já dá entrada na agência reguladora do seu estado e já dá entrada com cópia para o Ministério Público. Pessoal, o Ministério Público, que é os PROCONs, estaduais e municipais, ele tem um link direto com as concessionárias, porque você tem ideia, se você for pegar as reclamações do PROCON, o número 1 é energia. Número 1. Então, os PROCONs, eles têm um contato direto dentro da concessionária. Eles resolvem muito rápido. Para você entender, 90% dos meus problemas eu resolvo no PROCON. Então, você faz, inclusive o PROCON hoje, para você entender, no meu estado do PROCON, eu faço a denúncia pelo zap do PROCON. Ele chega e diz assim, ó, descreva o assunto, mande suas informações, os seus documentos e as provas do que você está dizendo, que é exatamente o orçamento de conexão. Você manda pelo zap, ou você manda por tem o contato ali, né? só o Pode prosseguir, Raquel. Depois de 30 dias resolve esse problema para vocês. Porque se você for depender Isso é muito... da concessionária, da ouvidoria da concessionária, entendeu? Aí depois a ANEEL só aceita a reclamação depois que passou pela reclamação, pela ouvidoria. Se você não tiver esses dois protocolos, a ANEEL nem abre. Ela não abre, ela fica lá, você vai fazer a tua reclamação no site da ANEEL e ela não vai registrar, porque não tem os dois protocolos. Entendeu? Então, PROCON, agência reguladora. Então, tente ver quem é, tá, o contato que você tem aí na agência reguladora. Todo estado tem, a não ser os estados que não. E as companhias, a eletricidade, são do governo. Né? Porque a agência reguladora é exatamente isso. O que é a agência reguladora? Eu pego um serviço público, como é a energia, e eu dou para um terceiro, eu tenho que ter uma entidade governamental, tá, que fiscalize o que esse cara está fazendo. Por quê? Porque ele tem um monopólio. A distribuição de energia é um monopólio. Ele não pode fazer o que quer. Outra coisa, que eu pode até complementar, essa relação de consumo de energia, ela está coberta também pelo Código do Consumidor. Então, você pode entrar, inclusive, com ação civil, tá? Baseado no Código do Consumidor, porque existe um decreto que são os direitos de todos a terem acesso e conexão à rede. Tá? Então, você pega esse decreto federal, depois eu posso até passar, porque eu não sei de cabeça, não sei se eu tenho aí o decreto de cabeça, mas você usa esse decreto, tá, para exatamente relacionar a obrigação que a concessionária tem, tá, e você vai pegar o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor para enquadrar a concessionária dentro da lei. Tem no próprio artigo 17, né, da Resolução 1000 também. A relação Exato. de consumo no judiciário, ela já está bem tranquila em relação ao concessionário de energia. A gente não, quando a gente já mostra que é uma relação de consumo ali, não tem muito necessidade de provar. A gente já, você já tem ali. O que é interessante quando a gente olha para a esfera judicial é olhar para uma questão mais financeira, para aquela questão mais de compensação. A gente tem aí uma compensação administrativa pela própria Resolução 1000, está lá no artigo 440, mas ela é muito mínima. Então, toda vez esses atrasos que a concessionária vem ocorrendo aí nas emissões de pareceres ou protelando as informações conforme, vamos dizer, ocorrendo esses orçamentos de conexão inviáveis sem nexo, existe a possibilidade de solicitar essa compensação financeira.
Mas ela é muito pequena. Quando a gente olha para o judiciário, lógico, tem que ter um trâmite mínimo ali também na esfera administrativa. Você busca o quê? Um dano moral, porque você vai mostrar todas as complicações que você teve durante aquele É esse atendimento, aqui, que você teve que Raquel? brigar. É, É esse mesmo. Ó, pessoal, só para vocês anotarem aí. A gente pede, o por artigo exemplo, lucro cessante. Pode falar, Cid. Pode é falar. o artigo 440 a 441, né, da resolução. Isso, Perfeito. 440 que ele fala da. E, inclusive, a Abrad tentou suspender desse artigo. Tem um ofício, mas a ANEEL disse não. Então, aí no judiciário, a gente consegue ver um dano moral quando a gente mostra que o consumidor tentou ali realizar, teve todas as suas complicações, mesmo buscando atendimento, não conseguiu resolver. Nós temos o pedido de lucro cessante, ou seja, poxa, o gerador dele já era para estar conectado. Gente, eu tenho casos que me procuraram que tem um ano que era para estar o gerador conectado e ainda não estava. Então, imagina um ano o cliente ali sem gerar. Aquilo ali é dinheiro que ele deixou de economizar, né? Caixa que ele deixou de economizar. Então, na justiça, a gente consegue ali fazer um pedido de lucro cessante. Ok, ela atrasou por qualquer motivo. No atendimento prévio ali na emissão de um orçamento, ou na vistoria, ou porque está com obras de rede, por exemplo. Então, a gente fala, tudo bem, você está atrasado, mas me dá o lucro cessante aí. Eu peço ao juiz, não, o juiz que me deu o lucro cessante, ou seja, a distribuidora vai arcar ali com o tempo que ela atrasou e eu deixei de economizar, que o consumidor deixou de economizar. Então, e ainda, né, em alguns casos, a gente pede ali, quando é um caso de uma liminar, quando é algo que realmente precisa de uma conexão ali imediata, que cabe o pedido de liminar, a gente pede uma multa diária ali por atraso. Então, quando o juiz defere, eu tive essa semana, por exemplo, um que deferiu aí uma multa diária de R$ 1.000 por atraso. Então, se a distribuidora não cumprir ali aquele prazo determinado pelo juiz, vai começar a ter essa mora aí também administrativa. Então, ou seja, são 4 penalidades em um processo só para a distribuidora. Então, isso começa a pesar para ela. Então, quando ela começa a ver ali, peraí, eu estou recebendo muito passivo aqui judicial, ela começa a se preocupar e ver outra forma de contingência. Então, é importante também fazer essa parte administrativa e, quando viável, buscar o judiciário. Exato. Perfeito, obrigada, Raquel. Para finalizar aqui, então, Sidney, o pessoal está perguntando bastante para você repetir aqui qual é o nome daquele software que você comentou, acho que é o gratuito, né? Pessoal, tem vários, mas o que é gratuito, né, um software de simulação, é o Open, né, D de dado SS, OpenDSS. Então, é um software gratuito que você faz download, tá? E aí, veja bem, você tem que carregar os dados nele e tentar entender, né? Como eu falei, né? Você tem que entender um pouquinho de lei de Kirchhoff, tá? De conceitos básicos de eletricidade para você entender, tá? Como é que se faz essas análises, né, de fluxo de potência na ferramenta. Mas fica aberto para qualquer pessoa, tá? Baixar a ferramenta, procurar se capacitar e tentar fazer esses estudos aí, tá? Boa. Essa aqui é mais para você, eu acho, Raquel. Quando entrou em vigor a 1059 para os acessantes, porque a gente sabe que para a distribuidora, né, teve essa questão dos 180 dias, né? Isso, começou em junho. Na verdade, ela começa a ser válida a partir ali, realmente, do dia 10 de fevereiro, quando foi publicada. 7 de fevereiro, né? Oi? Não, 7 de fevereiro foi que ela foi editada, mas publicada ela foi dia 10 de fevereiro. Então, aí eles, na lei, tem dizendo que é 120 dias, que seria 10 de... 2020. Só que acontece... Para poder distribuir, para ela implementar, né? Porque algumas situações ali, não é que não estava válida, tá? A lei estava, a resolução está válida e praticada. Mas a concessionária precisava de um prazo para ela começar a ter responsabilidade sobre algumas determinadas coisas. Por um exemplo, ela precisava devolver o custo de disponibilidade de cobrado duplicado e duplicidade. Porque
porque isso está previsto na 14.300 e elas não cumpriram. E aí a ANEEL foi lá e fez, olha, já estava valendo, então tem que devolver. Mas aí ela tinha esse prazo para poder fazer essa devolução, tá? Então é mais ou menos para vocês entenderem. Exato. Só complementando aí, João, é o seguinte, olha, pessoal, além da resolução 1000, é muito importante vocês consultarem as normas técnicas das concessionárias, tá? Então, a concessionária ela tem uma norma específica para a conexão de micro e mini geração. Então, pessoal, tem muita coisa lá que não está na 1000. Por quê? Porque na resolução 1000 tem muitos artigos assim, que a concessionária, tá, detalhará o assunto, que não está lá previsto. Tá? Eles deixam muito em aberto. Então, pessoal, é bom ver, só para você ter ideia, essa questão da resolução 1059, tá, ela foi importante porque, se a gente for ver antes da 1059, a resolução carga, você praticamente não tinha nada de unidade consumidora como geradora. Então, a 1059, ela veio modificando muito a 1000, porque ela colocou, né, essa identidade da unidade, que ela é consumidora, mas ela pode ser geradora também. Então, onde ela podia, ela modificou. Tá? E aí foi dado um prazo de 120 dias para as concessionárias adequarem, principalmente as normas. Então, o que acontece? Se você for ver hoje, pouquíssimas concessionárias atualizaram as normas. Eu estava pegando, inclusive, eu estava fazendo um projeto lá na CPFL Paulista, ela atualizou agora dia 7 de julho, quer dizer, o prazo era até 10 de junho. Tá? Isso não quer dizer que as leis e o artigo não estejam valendo, como a Raquel falou. É só um prazo delas adequarem, até as normas, inclusive. Mas eu fui fazer uma pesquisa de 10 concessionárias que eu pesquisei, só 2 estavam com a norma atualizada. Por que eu digo norma atualizada? Porque a 1059 foi de 10 de fevereiro de 2023, todas eram de 2021 ou 2022 a norma. Quer dizer, nenhuma está atualizada. Aliás, nenhuma que eu digo assim, dessas que eu pesquisei. A CPFL Paulista foi agora dia 7 de julho, quer dizer, não faz nem um mês. Tá? Mas é importante você ver, porque lá, né, tem formulário que foi modificado, né, os formulários de solicitação, e tem vários detalhes, inclusive, né, das regras de conexão, que é importante a gente estar vendo também nas normas das concessionárias. Okay? Perfeito. Bom, pessoal, já excedemos o nosso tempo aqui. Agradeço a todos que estiveram presentes. Conversem aí com o Sidney, com a Raquel, comigo. Vamos mandar ali o link para vocês preencherem os formulários. Acho que agora é o momento de se unirem os agentes do setor, a gente se unir para justamente ir em direção à resolução desses problemas. E a gente vai estar sempre trazendo aqui as informações para vocês atualizadas, dando as diretrizes. Essa live aqui, ela não ficaria gravada, eu vou deixar ela gravada até amanhã, tá? Para quem não assistiu, quiser assistir, então encaminhem aí para os engenheiros de vocês e para o pessoal que está sofrendo com esse problema, né? Para todas as empresas. E também quero finalizar aqui agradecendo o Sidney e a Raquel pelas contribuições e também dizer que quem quiser ganhar o FAQ, os 2 FAQs da Abrad para a ANEEL, tira um print aqui dessa live, principalmente se você gostou, se trouxe valor para você de alguma forma. Obrigada, Sidney, obrigada, Raquel. Nada. E estão convidados a estar sempre presente aqui no Energias, tá? À inteira disposição. Já, obrigada pela oportunidade. De estar participando dessa e de próximas aí, é só convidar. Não é isso, Raquel? É verdade. Obrigada, Joy, também pela oportunidade. É muito bom que a gente está aí podendo esclarecer, né? Dar informação. Isso é muito importante. E parabéns pela iniciativa. E Sidney, obrigada pela aula. Depois de parabéns. Obrigada pela aula. Verdade. Foi muito bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.